Quando falamos de história da Inglaterra, acredito que você logo pensa na Revolução Industrial. Mas antes disso, a Inglaterra passou por outra revolução. Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai ver o que foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é dividida em 4 fases: a Revolução Puritana, a República de Oliver Cromwell, a restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa. Se você já é inscrito no canal, sabe que não precisa se preocupar, porque eu vou dar os detalhes de cada fase. E se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Aqui você vai encontrar tudo o que precisa para as provas e também muitas curiosidades históricas. Durante uns bons anos, a Inglaterra viveu sob a liderança da dinastia Stuart. Uma dessas líderes foi a Rainha Elizabeth I. O pai de Elizabeth, por causa de uma grande confusão com mulheres, se separou da Igreja Católica. E como ele era o rei, isso significou que toda a Inglaterra cortou os laços com a Igreja Católica. Com isso, tivemos uma revolução anglicana. Quer dizer, os ingleses tiveram uma revolução anglicana. Enfim, para simplificar, a Igreja Católica sempre teve todo o poder econômico e político. Então, ela era dona de muitas terras na Inglaterra. Mas durante a Reforma Anglicana, essas terras se transformaram em propriedades privadas da alta burguesia. E vale a pena você anotar isso, porque teve uma grande influência lá na Revolução Industrial. Continuando a história, a Rainha Elizabeth I morreu sem deixar herdeiros. Alguns sucessores do trono começaram a aparecer. E por fim, chegamos à dinastia Stuart. Assim como vários reis da época, Charles I se dizia ser escolhido por Deus para governar a Inglaterra e por isso não queria que ninguém entrasse entre ele e o seu poder. Assim, ele teve muitos desentendimentos com o parlamento, tanto que, em um período de 4 anos que o rei Charles I ficou lá no poder, ele dissolveu o parlamento 3 vezes, mas em todas o parlamento conseguiu se restituir. Quem conhece a história de disputa do poder entre a rainha Tudor, Elizabeth, e a rainha Stuart, a Maria, sabe que os Stuarts são de origem escocesa. E deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre essa incrível história. Enfim, além de ser rei lá da Inglaterra, Charles I também era rei da Escócia. E ele quis impor a mesma religião nos 2 países, mas muitos foram contra, principalmente os escoceses, o que fez com que o rei Charles I não pensasse 2 vezes antes de entrar em guerra contra os seus opositores. Como já sabemos, toda guerra precisa de dinheiro. E para consegui-lo, o rei aumenta os impostos. Mas todas essas decisões foram tomadas contra a vontade do parlamento, que até tentou persuadir o rei para que ele não impôsse a mesma religião para todo mundo e, pior ainda, que não entrasse em guerra. No entanto, por se considerar uma figura divina, o rei simplesmente ignorou o parlamento, que acaba se revoltando e se opondo ao rei, em uma guerra civil. Durante essa guerra surgiram 2 grupos: os Levelers, que lutavam basicamente por igualdade entre todos, e os Digglers, que tinham como principal objetivo uma reforma agrária. Uma dica rápida: não é difícil você lembrar os ideais de cada grupo. Os Levelers, niveladores, queriam igualdade, nivelar as classes sociais. Os Digglers, escavadores, queriam dividir as terras. Igual aquele Pokémon que parece uma minhoquinha, Diglard, Diglard. Com grande apoio popular e um exército, o parlamento venceu a disputa contra o rei Charles I, que é condenado e morto, o que nos leva a uma nova fase da Revolução Inglesa. Depois da morte do rei Charles I, a Inglaterra passaria pela primeira e única experiência como uma república. Como Oliver Cromwell era um dos membros mais antigos do parlamento, é ele que assume o governo britânico. Esse governo ficou conhecido como Commonwealth. E Oliver Cromwell
passaria a ser conhecido como Lorde Protetor da República. Foi ele que criou a lei dos atos de navegação, que em resumo diz que mercadorias inglesas só poderiam ser transportadas para comércio em outros países por navios britânicos. Isso faz com que a indústria naval crescesse e a economia nacional melhorasse significativamente. Mas, por ironia, ele gosta tanto do poder que tem medo de que o parlamento tire isso dele. Então, em 1653, Oliver Cromwell fecha o parlamento. Além disso, ele prende e sentencia à morte alguns membros do exército, que inclusive lutaram a favor dele. E assim, como um rei, ele tem o desejo de que seu filho fique no poder para sucedê-lo. Então, em 1658, com a morte de Oliver, Richard Cromwell assume o governo inglês. Então, em 1660, temos uma grande reviravolta na história inglesa. Richard Cromwell não tinha a mesma firmeza que seu pai. Então as coisas começam a ficar bem complicadas para ele, que herdou, junto com o governo, milhares de pessoas que eram contra o estilo de liderança do seu pai. Então, para tirar Richard do poder, o parlamento chamou de volta o Carlos II, filho do Carlos I, que foi executado. Então ele assume o seu lugar no trono, restaurando assim a dinastia Stuart. Para nós, o rei Carlos II até que foi gente boa, porque ele tinha uma política de liberdade religiosa. Porém, isso não agradava o parlamento, que era protestante e via os católicos como uma ameaça. Então, o rei Carlos II cede e dá maior poder à igreja anglicana. Porém, a situação se complica bastante quando o parlamento descobre que o irmão de Carlos II, o James, era católico. Com isso, a Inglaterra fica dividida entre os que queriam a morte de James II e os outros que queriam que James II entrasse para a linha de sucessão do trono. Carlos, então, articula uma manobra política e volta com a política absolutista, que dava mais poder ao rei, que era ele. Então, Carlos II morre, não deixando nenhum filho como herdeiro. Seu irmão, James II, assume o trono, já que era o próximo na linha de sucessão. Então, vamos à última fase da Revolução Inglesa. É claro que o parlamento não estava nem um pouco contente com James II, um católico, sentado no trono. Então, o parlamento, com o apoio da burguesia, articula um plano para depor James II e dar a coroa a seu sobrinho, Guilherme de Orange, que era protestante. Com medo de ter um fim semelhante ao do seu pai, Carlos I, James II foge para a França e passa lá o resto da sua vida. E a Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista, que, em resumo, quer dizer que o rei tem o seu poder limitado e restringido pelo parlamento. A boa notícia é que essa parte da Revolução não teve nenhuma morte, muito menos conflitos armados. Por isso recebeu o nome de Revolução Gloriosa. E aí, gostou do conteúdo? Então lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!